Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva, ative também o sino de notificações e dê aquele joia se o vídeo for relevante para você. Muito bem, meu nome é Roberto e pelos conhecimentos que eu tenho e experiência, principalmente experiência, que é fundamental, eu venho hoje aqui para falar com você a respeito das pessoas que são disfuncionais. Eu venho falando aqui no vídeo, no canal, a respeito de nascer de novo. Eu venho falando a respeito de a pessoa se conhecer. Eu venho falando sobre a pessoa se encontrar. Aliás, o nome do canal é Se Encontrar. Pelo que eu tô vendo, a maioria das pessoas, elas têm essa dificuldade de se curar. Por quê? Porque elas não têm noção delas mesmas. Elas não se percebem. Uma vez que as pessoas não se percebem, fica difícil para ela ter o domínio sobre si mesma. Por que que eu falo que fica difícil? Porque, segundo os meus estudos, as minhas pesquisas, o que que acontece? Nós, seres humanos, seguimos linha, nós seguimos padrão. Ou seja, nós viemos aí de pessoas do passado, ou seja, dos pais, das mães, dos avós. E essas pessoas as quais cuidaram de nós, seja lá o pai, a mãe, cuidador, irmão, aquelas pessoas das quais a gente viveu mais próximo, aonde a gente adquiriu energia, comportamentos, a gente absorveu dessas pessoas energias, comportamentos, sentimentos, crença. Então a gente adquiriu tudo isso dessas pessoas. Portanto, a gente vive hoje o que essas pessoas passaram para nós. E se a gente não toma consciência que a gente está vivendo aquela pessoa, a gente está sendo uma réplica, praticamente uma réplica, só muda praticamente quase o corpo. E se a gente não percebe que a gente está vivendo uma réplica, que a gente está agindo automaticamente, a maioria das pessoas agem automaticamente, ela não tem consciência de si. Quando ela, por exemplo, comete aí um crime, faz uma cagada na vida, se prejudica ou prejudica alguém, ela não está tendo consciência, no ato ela não tem consciência do que está fazendo. Ela toma consciência do que fez, só depois do que fez, mas continua fazendo de novo, porque ela não tem controle sobre ela, porque ela não se percebe. O que eu aprendi através das experiências e também através das informações é que muito de nós age por impulso. A maioria de nós age por impulso, age automaticamente. E uma vez que a gente age automaticamente, a gente se prejudica com isso, porque é tipo algo agindo por nós. É um comportamento seguido do outro sem a nossa permissão. Eu não sei se você consegue me entender, mas existe um comportamento em nós que está agindo 24 horas. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles estão agindo por si só. A gente não tem controle. A gente só perece por conta. Se a gente age, né, por exemplo, age com um comportamento saudável, a gente se beneficia com ele. Mas se a gente age, pensa, sente algo negativo, a gente se prejudica com ele. Como eu disse, se você tem pensamentos negativos, tem comportamentos negativos, né? Se você não consegue interagir com as pessoas de um modo saudável, dizer não, por exemplo, dizer sim na hora certa,
se defender de pessoas, né, de predadores sociais. Se você não consegue fazer isso, é porque você está sendo conduzido pelos seus impulsos, está sendo conduzido pela aquela energia que está embutida dentro de você. Então, eu percebo também que a maioria das pessoas, né, e eu comecei a perceber, eu estou falando disso hoje porque eu comecei a perceber em mim sentimentos, algo que eu não percebia. Eu não percebia as minhas emoções. Então, o que é a emoção? Tem vários sentimentos que são emoções. O ódio, por exemplo, é uma emoção. A raiva é uma emoção. A inveja também é uma emoção, é uma patologia, mas não deixa de ser emocional, né? Então, todos esses comportamentos e sentimentos têm tudo a ver com as emoções. E quando a gente não percebe essas emoções, tem muitas pessoas, hoje eu, inclusive, eu era assim, eu não sabia o que era emoção. Tem muitas pessoas que vivem, não tem noção de emoção, ela não percebe o que ela sente, ela não percebe os sentimentos dela. Ela sente, mas para ela tá tão assim longe, né, da mente dela, que ela nem percebe as emoções dela. Ela só percebe quando está passando mal. Ela sabe que está passando mal, que não está bem, né? Ela percebe os comportamentos agindo, os sintomas agindo dentro dela, mas ela não sabe o que significa isso. Ela não sabe o que significa sentimento, ela não sabe o que significa inveja. Você pode analisar que a maioria de nós falamos muito de pessoas invejosas, né? Falamos muito do ódio, mas a gente não percebe em nós mesmos esses sentimentos, o qual muitos de nós possuímos. E é natural possuir inveja, é natural as pessoas possuir ódio, só que quando você não percebe esses sentimentos em você, fica difícil de você lidar com você mesmo. Então você está sendo conduzido pela multidão, as pessoas conduzem você. Você age conforme a multidão, conforme as pessoas agem com você. Aí você se irrita, fica com raiva, fica com ódio, sente inveja, não consegue se defender, fica frustrado. Por quê? Porque você está agindo no automático. E aí você perece, sofre, sente dor, todos esses sentimentos prejudicam você por conta de você não perceber em você os seus sentimentos. E não falar aquilo que sente. A maioria de nós não falamos aquilo que sentimos. Por isso que a gente se frustra muito, por isso que as pessoas aproveitam muito da gente. Porque a gente não fala o que pensa, a gente não é claro com as pessoas. Né? A gente, tá bom, tá bom. Quer dizer, você diz amém. Né? Nós dizemos amém para muita coisa. Às vezes a gente não quer fazer algo, né? Muitas coisas a gente não quer fazer, mas a gente faz com medo de ferir a outra pessoa. E de fato, se a gente não tiver com as emoções da gente regulada, né? Não tiver com as emoções saudáveis, a gente de fato fere outras pessoas. E muitas pessoas, elas percebem que feriu. Né? Essas que percebem que feriu, ela está aí um passo à frente, porque ela consegue aí procurar ajuda, ela vai procurar ajuda. Mas tem aquelas pessoas que não percebem quando fere outras pessoas, ela não percebe esses sentimentos, né? Ela não percebe esses sentimentos nela. Então, por isso que muitas pessoas se afastam dela, ou às vezes até vive com ela, mas por medo, né? Não gosta dela, tem ódio, né? Se prejudica, fica doente do lado dela por medo, mas não é que gosta dela. Às vezes ela também não tem medo de falar, ela tem medo de falar aquilo que sente para outra pessoa, a outra pessoa causa medo nela. E essa pessoa que causa medo nela, por sua vez, é uma pessoa que não tem sentimento. E se tem esse sentimento, ela não percebe os sentimentos. Então ela fere muitas pessoas. E tem pessoas que são feridas, né, emocionalmente,
são aí frustradas porque ela não consegue falar aquilo que ela precisa fazer. E por que ela não consegue falar? Porque ela não tem domínio sobre ela, né? Existe dentro dela um medo, né? Uma insegurança que domina ela, que age por ela. Justamente porque essa insegurança, esse medo, né? Que ela carrega, não é dela. Na verdade, foi uma energia que vem dos antepassados, né? Que aí os seus cuidadores, os pais e mães, transmitiram para você essa insegurança. Por outro lado, tem pessoas que são seguras porque ela recebeu essa segurança, recebeu o amor do pai. E você pode notar que muitas famílias disfuncionais, elas acham normal a maneira como uma trata a outra. Às vezes outra pessoa de fora, ela olha aquilo como, né, estranho, né, estranho, esquisito. Ela não suportaria, né, ouvir aquilo. Mas as outras pessoas já estão acostumadas ali dentro delas, elas acham normal um maltratar o outro, né? E só que elas estão se prejudicando com isso, está cada vez machucando mais umas às outras. Então, como eu disse, você pode notar que nós, a maioria de nós, vemos muitos erros nos outros, mas a gente não consegue perceber em nós os nossos erros, né? Não conseguimos perceber. E eu tive uma experiência, aliás, uma não, venho tendo várias experiências e eu tô buscando a cura cada dia mais, procurando regular mais as minhas emoções. Mas eu tive uma experiência um dia desse que uma pessoa falou algo para mim, ou seja, ela não falou, eu percebi em mim que a pessoa me chamava a atenção e eu dava ouvido e sempre ficava prestando atenção nela. Eu estava dando atenção nela, ouvindo ela falar. Então, ela por conta disso, ela começou a me ocupar, a buscar mais a minha atenção. E aí eu fui percebendo, eu estava ficando esgotado já, mas por quê? Eu não estava conseguindo dar um basta, né? Eu não estava conseguindo dar um basta, ela me chamando a atenção e falando, e eu com medo de falar realmente né, o que precisava ser falado, né, para poder agir do meu gosto, porque eu não estava me divertindo, eu não estava tendo prazer em ficar ouvindo aquela pessoa, e eu estava me forçando a fazer aquilo porque eu não queria desagradar ela. E eu não tinha a palavra certa, eu não estava bem emocionalmente para falar o que deveria ser dito para ela. E aí acontece com muitas pessoas, às vezes ela fica ali, ela é sugada emocionalmente pela outra pessoa, né, por conta dela não conseguir dar um basta, dizer o que tem que ser dito para a pessoa. E aí ela fica ali ouvindo sem querer, sem ter vontade. Então ela não está colocando em prática os sentimentos dela. Ela não está dizendo o que sente realmente. Eu não sei se se foi legal, mas eu acho que dá para entender né, o que eu estou falando aqui. Então, essa questão de se encontrar é quando você se desvincula, né, consegue perceber aquela energia, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos que vêm lá de trás, né? Pensamentos inseguros, pensamentos negativos, inveja, ódio. Quando você percebe isso em você, você vai logo, né, buscar um meio de se libertar daquilo e adotar outros tipos de sentimento, outros tipos de comportamento em você, certo? Você vai praticando isso, porque daí você vai eliminando todo aquele lixo que está lá dentro de você e colocando coisa nova, novos pensamentos, novo comportamento, né? Nova conduta. Eu já falei aqui no canal, às vezes da gente evitar pessoas, e a Bíblia já fala muito sobre isso, né? Tem pessoas que ela vê em você uma facilidade de te sugar, de aproveitar de você, por conta de você não ter essa força de falar não, né? Você está sendo ali sugado,
emocionalmente, está sendo sugado materialmente, por conta de você não conseguir expressar realmente o que você sente. E o que eu percebo é que a maioria das pessoas não expressa realmente o que sente, sem ferir o outro. Eu digo que a gente precisa, eu penso que a gente precisa curar essas emoções da gente, né? E para curar ela é importante que você saiba realmente o que você sente, porque só através de você sabendo o que você sente, o seu sentimento, as suas emoções, é que você vai aos poucos aprendendo a falar diferente, a agir diferente, né? A evitar coisas que você não evitava, porque às vezes a gente mesmo vai lá, igual esse exemplo do rapaz, ele estava me incomodando com a sua fala e eu fui me irritando, né? Me irritando ali, e eu fui mexendo com as minhas emoções e não falei nada para ele. Por fim fui embora sugado, estressado, precisei buscar uma fuga para aliviar aquela dor emocional, aquela frustração comigo mesmo, porque que eu deixei ela estar falando aquilo. E já depois, no outro dia, eu percebi, não, quando essa pessoa vir falar coiseira que não tem significado para mim, né, só para me usar, porque a pessoa fica te usando, você está dando ouvido, ela fica falando coisinha que não faz sentido para você. E aí, o que eu fiz agora? Quando ela me chamou a atenção, eu nem olhei para ela. Eu não dei atenção, não dei confiança, aí ela quietou e ficou na dela. Mas quando a pessoa começa a falar coisa que não faz sentido para você, ela só está te usando, é porque você está dando atenção, porque você foca o olhar para ela e fica lá ouvindo ela com atenção. E para ouvir pessoas com toda atenção, para ela tá falando tudo que ela deseja, porque a pessoa tem a necessidade de falar, e se tiver alguém para ficar ouvindo ela vai ficar falando, ela vai ficar falando a respeito dela, o quanto ela é boa, o quanto ela é genial, o quanto ela é perfeita, ou ao contrário, para chorar, para reclamar, ou às vezes até para falar, né, das suas dificuldades, enfim, as pessoas vão, é lógico que quando você está preparado emocionalmente, você ouve, você limita as coisas, né? Você limita. Se você não é um psicólogo, você pode notar que o psicólogo tem um horário, né? É 1 hora, meia hora, e o psicólogo, para te ouvir de verdade, ouvir a fundo mesmo, você tem que pagar um psicólogo, né? Pagar do bolso, pagar caro, porque daí ele vai te ouvir realmente, né? Profundamente, porque ele está sendo pago para te curar, para te ajudar a te curar, porque agora psicólogo público, a maioria, eles são limitados, eles não têm força, o que eles ganham não é para ajudar, a maioria não é assim, é claro que tem exceção. Ok? Então, se foi relevante para você esse vídeo aí, se inscreva, ative também o sininho de notificações, que eu quero voltar a falar mais a respeito desse assunto. Uma vez que eu tive diagnóstico de esquizofrênico, tá? Fui viciado em crack durante muito tempo da minha vida, e hoje eu não sou mais esquizofrênico, e eu venho aí buscando essa cura, através do entendimento, entendendo realmente os meus sentimentos, entendendo e através disso ir regulando aos poucos as minhas emoções, para eu falar realmente o que eu sinto, né? Se algo está me incomodando, eu falar, né? Sim, e também me percebeu os momentos que eu maltrato pessoas, o qual eu não maltrato, para mim também evitar isso, para mim também curar essa necessidade de sair né, dando tiro em todo mundo, falando o que não deve, maltratando as pessoas. Enfim, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!